10 muros que dividem fronteiras ao redor do mundo. 10º lugar. Muro de Belfast. Cerca de uma centena de muros conhecidos como Linhas da Paz cortam a cidade de Belfast, na tentativa de refrear o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. São paredões de concreto e aço arrematado com arame farpado, com mais de 7 metros de altura. O objetivo não é apenas impedir que moradores de um lado passem para o outro, mas também evitar que joguem pedras e bombas caseiras. 9º lugar. Muro de Bagdá. Esse muro foi construído pelo exército americano, durante a ocupação do Iraque, para separar os bairros xiitas dos bairros sunitas. 8º lugar. Barreira da Caxemira. Com a justificativa de impedir que terroristas atravessem a linha de cessar-fogo, a Índia construiu cerca de 500 quilômetros de cercas de arames farpados na região da Caxemira, fronteira com o Paquistão. A cerca, no entanto, é vista como um atraso no processo de paz entre os países, já que não há consenso sobre o traçado da linha divisória. 7º lugar. Muro das Coreias. A fronteira entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul é a linha que limita os territórios de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ao longo desta linha estabeleceu-se uma faixa de segurança, que protege o limite territorial de tréguas entre as repúblicas coreanas, estabelecido em 1953, e que tem 4 quilômetros de largura por 238 quilômetros de comprimento, sendo a fronteira mais militarizada do mundo. 6º lugar. Muro do Saara. O Muro do Saara é uma estrutura defensiva com aproximadamente 2.700 quilômetros de extensão, que atravessa o Saara Ocidental e a zona sudeste de Marrocos. Age como uma barreira de separação entre as zonas do Saara controladas por Marrocos e as controladas pela Frente Polisário. Além do muro de areia e pedra construído pelo Marrocos, integram a estrutura defensiva bunkers e campos minados. 5º lugar. Muro de Évros. Outra fronteira controversa entre a Grécia e a Turquia é a que margeia o rio Évros. Como o lugar é uma porta de entrada para imigrantes ilegais, a União Europeia pressionou a Grécia a construir uma cerca que impedisse a passagem de pessoas pela região. Mesmo com a crise, o país investiu 3,2 milhões de euros para erguer um muro de 10 quilômetros de extensão na fronteira. 4º lugar. Muro do Chipre. A ilha de Chipre é dividida entre gregos e turcos. Essa divisão surgiu depois de anos de conflitos e embates envolvendo os dois lados. Em 1974, um muro foi construído para marcar que parte do território pertencia a quem? Batizado de Linha Verde, o muro passa bem no meio da capital Nicósia. Desde 2003, os ânimos estão mais tranquilos, e a Turquia permite passagens diárias de um lado para o outro. 3º lugar. Barreiras de Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla são 2 cidades espanholas localizadas no continente africano, em região fronteiriça com o Marrocos. Construída pelo Estado espanhol, a barreira tem como objetivo principal impedir a imigração ilegal para o território da União Europeia e ainda o contrabando. Teve um custo de cerca de 30 milhões de euros, pagos em parte pela União Europeia. Em 2º lugar. Muro de Israel e Cisjordânia. O Muro da Cisjordânia é uma barreira física que está sendo construída pelo Estado de Israel, passando em torno e por dentro dos territórios palestinos ocupados. Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A barreira tem uma extensão aproximada de 760 quilômetros. O muro é ladeado por uma faixa de 60 metros de largura em 90% da sua extensão, e a muralha de concreto chega a 8 metros de altura em 10% da sua extensão.
A barreira também é chamada de cerca de separação, ou cerca de segurança pelo governo israelense, segundo o qual o propósito da construção seria o de evitar a infiltração de terroristas em Israel. Em primeiro lugar, o muro entre Estados Unidos e México. O muro fronteiriço entre Estados Unidos e México é uma série de muros e cercas ao longo da fronteira entre os dois países, com o objetivo de impedir cruzamentos de imigrantes ilegais. A barreira não é uma estrutura contígua, mas um agrupamento de paredes físicas relativamente curtas, que inclui um sistema de sensores e câmeras monitoradas pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. Essas são algumas das barreiras existentes ao redor do mundo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir ao vídeo.